Terno é fato, descarga autocolismo, talho açougue. As diferenças que separam os mais de 260 milhões de falantes de português são o património que justifica a reabertura do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, no Brasil. O espaço, encerrado há quase 6 anos após um incêndio, volta à vida a 31 de julho. A reinauguração vai contar com a presença de várias figuras de Estado, entre as quais a do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Através de experiências interativas, conteúdo audiovisual e ambientes imersivos, um museu totalmente dedicado à língua portuguesa convida os visitantes a um mergulho na história e diversidade do idioma. E a ideia é propor um espaço de diálogo, um espaço de reflexão e de descoberta de toda essa potência da língua portuguesa. Afinal, o que quer e o que pode essa língua portuguesa, parafraseando Caetano Veloso, né? O museu renasce modernizado num espaço simbólico. A Estação da Luz, outrora porta de entrada no Brasil, onde milhares de imigrantes tiveram o primeiro contacto com o português. O conteúdo do museu foi desenvolvido com a colaboração de escritores, linguistas, investigadores, artistas, entre outros profissionais de vários países, cuja pátria é, como dizia Pessoa, a língua portuguesa. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração deste domingo. Eis meu povo banquete e preparei para ti, sofredor, pecador também, todo pobre é bem-vindo aqui. Quis preparar um banquete festivo, mandei convidar multidões. Muitos amigos deixaram de vir e fecharam os seus corações. Senhor meu Deus, ao contemplar o mundo, onde se vê em tudo a tua mão, ao ver o mar, o céu azul profundo, de alto louvor se encheu meu coração. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu e poderoso és.
brilhar no firmamento, sentindo a noite descer serenamente, escutando ao longe o murmurar do vento. Vejo, meu Deus, como és onipotente. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu e poderoso és. Irmãos e irmãs, bem-vindos a essa celebração da Eucaristia. E hoje nós vamos rezar essa missa na intenção das almas do purgatório, a pedido de Davi Branco. Muito bem, vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Nesse momento vamos reconhecer perante Deus, também perante a nossa própria consciência, que nós precisamos de conversão na nossa vida continuamente. E vamos fazer juntos o ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram. Dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e Arão. Disseram-lhes os filhos de Israel: antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e que comíamos
pão até nos saciarmos. Trouxestes-nos a este deserto para deixar morrer à fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: vou fazer uma chuva para vós, pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ao cair da noite comereis carne, e de manhã saciar-vos-ei de pão. Então reconhecereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Nessa tarde apareceram cordonices que cobriram o acampamento, e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando essa camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, fina como a geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: Ma'u, quer dizer, quem é isto? Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés: é o pão que o Senhor vos dá em alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu-lhes o pão do céu. 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 Nós ouvimos e aprendemos. Os nossos pais nos contaram os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele realizou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Deu suas ordens às nuvens do alto e abriu as portas do céu. Para alimento fez chover o maná. Deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes. Mandou-lhes comida com abundância e introduziu-os na sua terra santa, na montanha que a sua direita conquistou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis o que vos digo e aconselho em nome do Senhor. Não torneis a proceder como os pagãos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não foi assim que aprendestes a conhecer a Cristo.
Se a ele vistes pregar e sobre ele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, é necessário abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem velho, corrompido por desejos enganadores. Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na justiça e santidade verdadeiras. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comestes pães e ficais saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Disseram-lhe eles: que milagres fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto, os nossos pais comeram maná, conforme está escrito: deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Jesus, ele se depara com uma grande multidão que estava lá à sua espera. E Jesus, ele revela para nós o motivo porque essa multidão estava lá. Vós estáis me procurando não porque vistes milagres ou sinais, mas porque comestes pão e vos saciais. Aqui está o motivo porque estavam atrás de Jesus. E Jesus tinha feito a multiplicação dos pães para milhares de pessoas no deserto. E depois disso eles queriam fazer de Jesus rei, que era uma coisa que Jesus não queria. Jesus não queria. Portanto, eles não entenderam o sinal. E querem para Jesus uma coisa que ele mesmo não queria para ele, que era ser de fato rei, não é? Jesus, ele é rei, mas no outro sentido, não no sentido em que eles queriam. Mas a gente pode se perguntar: por que eles procuram Jesus? É por causa da palavra? É por causa desse pão do céu que Jesus revela? Ou os motivos deles são um pouco mais baixos, digamos assim?
Mas a gente também deve se perguntar, por que motivo nós buscamos Cristo? Por que motivo nós procuramos a religião? Existem muitas razões que levam as pessoas a buscar a religião, ou buscar Deus, ou buscar Jesus na sua vida. De fato, os milagres de Jesus libertavam as pessoas das suas cargas espirituais, limpava as pessoas espiritualmente, expulsando os demônios, restabelecia as pessoas no sentido em que curava fisicamente as pessoas de doenças, etc. Poderia livrar pessoas das perseguições, como aquela mulher que ia ser apedrejada lá na praia, e Jesus impediu e até salvou a vida dela, né? Então, as pessoas buscavam Jesus por muitos motivos, mas há pessoas até hoje que buscam Jesus por motivos que a gente pode considerar bons, mas que poderia ser mais do que isso. Há pessoas, por exemplo, que buscam Jesus porque tem medo do inferno, por exemplo, né? Claro que não é ruim, né? A pessoa não quer ir para o inferno, a pessoa quer ir para o céu também, né? Até porque a pessoa percebe que, bom, sem Deus, se ela for para o inferno, lá não tem nada, só tem o diabo lá. Quem é que quer conviver com o diabo pela eternidade? Ninguém quer isso, né? Uma companhia desagradável, né? Quem é que quer uma companhia desagradável pela eternidade? Ninguém quer isso, é claro que não. Não é? Digamos que o inferno não é uma boa escolha, mas as pessoas buscam a Jesus, buscam a Deus ou buscam a religião pelo medo. Se a gente for pensar bem, elas têm medo de se perder ou de perder a vida eterna. Então eu vou me converter, eu vou buscar Deus porque eu tenho medo de perder a vida eterna. Digamos que o medo é um bom combustível para a religião, ainda continua sendo um ótimo combustível. De vez em quando a gente já se joga esse combustível, o povo fica assim, né? Eu vou me converter, porque senão eu vou para o inferno realmente. Funciona, né? Dizem que muitas pessoas vão a Deus pelo medo. Mas isso não pode ser a única coisa, ou o único motivo, não é? Precisamos mais de alguma coisa além disso. Por exemplo, há pessoas que buscam Jesus porque querem se livrar da dor. Elas têm muita dor na vida delas, né? Ninguém quer a dor, né? Ninguém acorda na manhã seguinte e pede para Deus: Deus, me manda muita dor durante esse dia que eu quero me sentir muito dolorido. Só se for masoquista, né? Isso já é uma doença. Ninguém faz isso. Então, há pessoas que buscam Jesus por esse motivo, né? Por causa da dor, né? Porque elas querem se livrar de algumas coisas que vão fazê-las sofrer na vida delas. Mas será que esse deve ser o único motivo? Ou será que não tem algo mais profundo que deve motivar a pessoa a buscar Jesus? Algumas pessoas buscam Jesus porque elas querem se ver livres do vício. Muito bem. Tem muitas pessoas que lutam com vícios na sua mente, não é? Pessoas que são adictas ou viciadas no álcool, pessoas que são adictas ou viciadas na droga, pessoas que são adictas do jogo. Existem vícios também, né? Que são hábitos viciosos, né? Há pessoas que são simplesmente viciadas em comida. Elas comem, aquilo vai virando um saco sem fundo, né? Aquilo não tem fundo. Aí vai ficando cada vez mais largo, né? E não conseguem sair disso. Então elas começam a buscar a Deus porque elas começam a sofrer com o vício. Pode ser que o vício no primeiro momento pareça uma coisa ótima, né? Que beber parece que é ótimo, mas aí depois da bebida vem a depressão, vem o baixo astral, já não parece muito ótimo, né? Depois fica ruim. Então no momento em que isso começa a ficar compulsivo, já não é agradável, né? Então elas querem se livrar, então elas vão buscar Jesus porque quer se livrar do vício. Então, eu conheci um rapaz que veio conversar comigo certa vez, e ele tinha um problema chamado toque. O problema do toque é o chamado transtorno obsessivo compulsivo. Então isso pode ser qualquer coisa, mas o vício dele era muito específico. Então, por exemplo, se ele estava andando aqui na rua e ele visse um pedacinho de papel, aí ele ia andando, aí ficava com aquele pedacinho de papel na cabeça. Aí ele parava, olhava o pedacinho de papel. Ele tinha que ir lá e catar o pedacinho de papel, né, e colocar em algum lugar. Se ele subia, ele morava lá no quarto andar, então ele subia lá para o quarto andar, ele olhava pela janela, ele viu um pedacinho de papel, pronto, aí ele começava a ansiedade, ele tinha que descer lá embaixo para catar os pedacinhos de papel que ele viu, um por um, para colocar não sei aonde, porque senão ele não poderia nem dormir por causa daquilo. Quer dizer, é uma coisa que
Não para. Esse é o transtorno obsessivo compulsivo. Isso é uma coisa triste, né? E aí modifica, né? Isso é um transtorno que pode ter qualquer característica. O dele, a característica era ver coisinhas que ele tinha que pegar e tinha que ver. Aí finalmente, depois que ele visse, sim, aí ele jogava lá não sei aonde, em algum lugar. Transtorno obsessivo. Então ele vivia rezando. Aí a pessoa está buscando a Jesus porque tem um problema que não se resolve na vida da pessoa, né? Não se resolve na vida da pessoa. Então, algumas pessoas buscam a Jesus porque elas estão sobrecarregadas na vida delas, não é? Claro que elas querem uma ajuda. Outros buscam a Jesus porque elas estão oprimidas pela tristeza. Então, elas perderam um parente muito próximo, perdeu o esposo, ou perdeu a esposa, ou perdeu o irmão, ou perdeu o pai, ou perdeu a mãe. E elas começam a entrar dentro de um poço de depressão sem fundo. Essa depressão vai embora. Então elas podem começar a buscar a Deus por esse motivo. Pode ou não pode. Tem pessoas que não vão. Tem pessoas que a morte pode gerar raiva nelas, enquanto que em outras pessoas a morte pode gerar uma proximidade de Deus. Cada um somatiza, processa de um determinado modo a morte, né, ou a perca de alguém. Mas é curioso, algumas pessoas então vão buscar a Deus por esse motivo. As pessoas buscam a religião por vários motivos. E não é diferente, no tempo de Jesus as pessoas tinham muitos motivos para buscá-lo, sobretudo quando descobrem que ele tinha poderes e que ele fazia milagres. Pronto, então achamos agora a fonte da cura. A fonte da cura não era mais aquele poço lá, aquela piscina de Siloé. Quem se jogava primeiro curava. Ah não, agora a fonte da cura é esse homem que tudo cura tudo. Você basta encostar nele ali, igual aquela mulher doente, 12 anos. Eu vou encostar nele e vou ficar curada. De fato, curou, né? Ficou curada, teve a sorte, né? Claro que muita gente tocava em Jesus, mas não conseguia curar. Mas ela tocou de um jeito diferente e conseguiu a cura. Pronto. Então nós temos aí uma característica, né? Pois, então, por que se busca Jesus, né? Então, as razões pelas quais se busca Jesus. Esse é um dos motivos. Essa multidão estava lá buscando Jesus por uma razão. Só que as razões são muito materiais. Eles estão buscando Jesus por causa do milagre do pão, a refeição, a comida, que Jesus multiplicou o pão para milhares de pessoas. Só que é uma razão que não tem muita profundidade. Uma razãozinha que o pão que você come hoje, amanhã você está com fome de novo, quer comer mais pão, né? Então vamos atrás dele porque ele vai dar mais pão para nós. Jesus, ele não fazia esses milagres porque ele queria simplesmente dar essas coisinhas para as pessoas. Aquilo foi uma gentileza dele, né? Dar aquele pão para aquele tanto de gente. Mas Jesus queria que eles fossem um pouco mais a fundo, descobrissem algo mais profundo. E Jesus começa a falar de coisas profundas aqui, na verdade, não é? Coisas bem profundas. Ele fala do pão descido do céu, né? O pão vivo, não é? Então ele está dando razões mais profundas para buscarem a Ele, e não apenas porque encheu a barriga deles. Não é isso, não pode ficar só nisso. Não pode ficar só nisso. E às vezes muitas pessoas querem usar Jesus como essas pessoas. Estão atrás daquilo que Ele pode, né, propiciar ou oferecer para elas. Né? Como se Jesus fosse um gênio da lâmpada. Né? Conhece o gênio da lâmpada de Aladim? Esfreguei a lâmpada, saiu o gênio. 3 desejos, me concede 3 desejos. Aí o gênio, veja bem, está a serviço do meu egoísmo, né? Do meu egocentrismo. Eu peço o que eu quiser, ele me concede o que eu quero. Acabou o seu assunto. Já não preciso do gênio, vai embora, gênio. Então assim, já não preciso de Deus, vai embora, Deus. Jesus também, vai embora. Já fez o que eu queria, vá-se embora. Mas então não pode ser assim, né? É uma coisa muito utilitária. Aí Jesus vira um utilitário na minha vida, né? De vez em quando eu preciso, faça assim e aí vai acontecer assim. Como se fosse um gêniozinho da lâmpada, né? Só que Jesus não quer ser tratado dessa forma em nossa vida. Não é assim que Ele quer, né? Não é assim que Ele quer. Ele quer que a gente deseje coisas mais profundas. Veja bem, João 10:10. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Veja, ele está falando isso aqui, eu não vou aplicar isso lá no contexto em que ele encheu a barriga deles, pronto, nós estamos barriga cheia, coração feliz.
como dizem aqui os franceses, né? Não, eu vim para que tenhais vida. Não é só um fast food que Jesus quer dar para a gente. Fast food nem faz bem para a saúde, eu nem fast food como, porque não vale a pena, né? Mas, quando Jesus conversou com Nicodemos em João 3, do que Jesus falou? Quando Jesus nos quer dar a vida, Ele quer algo mais, oferecer algo mais. Ele quer que a gente vá a Ele com um interesse mais profundo, porque Ele tem algo maior para nos dar. Quando Ele conversou com Nicodemos em João 3, Ele falou: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Jesus estava falando de uma coisa que vai muito além, até mesmo do que Nicodemos estava conseguindo compreender, não é? Quando Ele conversou em João 4 com a mulher do poço, Ele falou para ela: eu tenho água viva para te dar. Não era apenas aquela água lá do poço que mata a fome e no outro dia você tem que buscar mais água porque você vai estar com sede de novo. Não, então Jesus falou de uma coisa que vai além daquela água material, daquele desejo material. Ele está falando de coisa maior aqui, mais profunda, né? O mundo, as coisas do mundo têm sua utilidade, mas as coisas do mundo são temporárias, passa. Portanto, Jesus está falando aqui de pão vivo descido do céu, que é um pão que não passa. Veja que as coisas do mundo passam, mas aquilo que Jesus quer dar ou quer oferecer são coisas que não vão passar, que vão perdurar, né? Que vão muito além do que é temporário, daquilo que é ocasional ou temporário, não é? A gente vê, por exemplo, muitos carros de marca, carros lindos, caríssimos, mas um belo dia esses carros vão estar todos enferrujados, eles vão envelhecer, vão apodrecer e vão enferrujar. A gente vê belos edifícios, mas um dia os belos edifícios vão cair, como o World Trade Center caiu aqui nos Estados Unidos com o ataque do 11 de setembro, pronto, um belo edifício, caiu tudo, né? Caiu tudo, e quem estava lá dentro caiu junto, morreu, né? Morreu inclusive, né? Por quê? Porque tudo é temporário. Existem as coisas que passam, temporárias, que fazem parte desse tempo, desse mundo, e existem as coisas eternas. E aí Jesus está dizendo para esse povo aqui que eles deveriam estar buscando algo mais naquele momento, e não apenas para que Jesus enchesse de novo a barriga deles com um novo cafezinho da manhã, um lanchinho da manhã. Não era isso, mas era isso que eles queriam. Por quê? Porque eles são oportunistas, né? Se eles conseguirem pegar Jesus e segurar Jesus para eles, né? Então Jesus está para mim, só para mim, para as minhas necessidades. Seria mais ou menos isso, né? Então Jesus manipulado na nossa vida. Só que Jesus não pode ser manipulado, Deus não pode ser manipulado. Nós sabemos que não podemos manipular, mas nós tentamos manipular. Muitas vezes até as nossas orações serão uma tentativa de manipular. Porque quando nós somos muito egocentristas, a nossa oração é reflexo do que nós somos. Nossas orações serão egocentristas, né? E assim, é tudo fruto do ser da pessoa. Mas então, a isso nos leva a uma questão: Jesus, ele é suficiente ou não para nós? Ele basta ou não basta para nós? É isso que a gente tem que se perguntar aqui. Será que seguir Jesus é o suficiente ou não? Aquela multidão ali, muitos não viraram seguidores de Jesus. Eles queriam só pegar de novo o que Jesus tinha para dar e depois dizer assim: tá bom, Jesus, agora já não precisamos de você, tá ótimo, né? Enche a nossa barriga de novo aqui, depois nós vamos para casa e pronto, segue sua vida. Jesus é suficiente ou não? Jesus basta ou não basta na nossa vida, não é? Então algumas pessoas tiveram que lidar com isso nas Escrituras. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus, Jesus fez um chamado para ele: vai, vende tudo e me segue-se. O que ele fez? Ele saiu triste e foi embora. Ele não precisava de Jesus, ele precisava dos bens. Ele não precisava de Jesus, ele só precisava dos bens. De Jesus ele não queria seguir. Então foi uma proposta muito dura, porque Jesus pediu para ele abrir mão e poder seguir. Porque se ele ficasse preocupado com aqueles bens da herança que ele recebeu, ele não ia ser capaz de seguir Jesus. Não ia ser capaz, não é? Judas, por exemplo, né? Será que Jesus não era o suficiente para Judas? Será que Jesus não bastava para Judas? Será que Judas não deveria ter confiado mais em Cristo? No entanto, ele, tomado pela ganância, quis manipular Jesus, colocou Jesus numa situação difícil, pensando: eu vou manipular Jesus e aí Jesus vai passar para o meu lado, porque ele vai atender os meus interesses. Só que não deu certo. Aquilo acabou saindo pela culatra, Jesus morreu, e Judas ficou sem nada. E depois Judas acabou se matando, inclusive, não é? E
Pedro? Pedro não queria morrer. Então o que Pedro fez? Se afastou de Jesus porque ele não queria morrer. Não foi isso? Foi-se embora, negou Jesus. Então, enquanto Jesus é interessante para mim, eu quero Jesus. Quando Jesus se tornar um perigo para mim, eu vou embora porque ele é perigoso, eu não quero mais Jesus. Percebe qual é o problema? Então esse é o problema. Então a questão é o seguinte: quando eu morro para mim mesmo, quando eu sou disposto a morrer para o meu egoísmo, aí Jesus vai se tornar suficiente. Enquanto eu for uma pessoa apegado nesse mundo, apegado nessa vida, apegado a mim mesmo, Jesus não vai bastar. Jesus não vai bastar. Porque a pessoa acaba se bastando para si própria, né? Jesus não vai ser o suficiente. Quando eu estou disposto a morrer para o egoísmo, aí Jesus se torna tudo para mim, não é? Não Jesus para atender meus caprichos, meus interessezinhos pessoais, pequenos, não. Né? Um Jesus que vai muito mais além disso daí, não é? Um Jesus como Senhor de nossa vida. É esse Jesus aqui que a gente tem que buscar. Porque Jesus queria ser Senhor daquela multidão. Jesus não queria ser manipulado por aquela multidão. Jesus sabia qual era o desejo deles. Um desejo de manipular Jesus e colocar Jesus a serviço deles. Vamos transformar ele em rei, porque ele vai resolver todos os nossos problemas. Vai ser maravilhoso. Ele faz assim, faz aqui, faz lá. Tudo vai dar certo, tudo vai consertar, todos os problemas vão acabar, blá, blá, blá. É isso mesmo? Pois. Aí é um Jesus que está a serviço dos desejos deles. Eles não estão a serviço da vontade de Deus. É Deus que fica a serviço deles. O que Deus quer, o que Deus deseja, a vontade de Deus não importa. Desde que Ele faça o que a gente quer, está ótimo. Mas aí é um Deus manipulado, né? Isso é um Deus manipulado. Então, se eu morrer para o meu egoísmo, eu paro de tentar manipular Deus, né? Eu paro de tentar ficar tentando barganhar com Deus, se eu morrer para o meu egoísmo. Aí Ele vai ser suficiente para mim, Cristo vai ser suficiente para mim no dia que eu decidir que eu tenho que morrer e que Ele tem que crescer em mim. Lembra a palavra de João? A palavra de João Batista: é necessário que eu diminua e Ele cresça. O dia que eu decidir fazer isso, aí Cristo se torna grande na minha vida e suficiente na minha vida. Foi isso que Paulo falou. Paulo falou, para nós terminarmos agora essa reflexão, quando Paulo diz assim, Filipenses 3:8: eu julgo que tudo é perda diante do bem supremo que é o conhecimento do Cristo. Por causa dele perdi tudo a fim de ganhar Cristo. E Paulo perdeu tudo mesmo, ele perdeu a posição de fariseu. Ele poderia, na posição de fariseu, ter um status, e ele tinha um status muito bom. Tudo, ele poderia ter tudo que ele quisesse, né? Todas as mordomias que a posição de fariseu, de doutor fariseu, poderia oferecer para ele. Mas ele abriu ele abriu mão de tudo e se tornou uma pessoa perseguida demais da conta, sofrendo, sendo perseguido. Perdi tudo por causa de Cristo. Mas Paulo diz: eu ganhei muito mais. Parece que eu perdi muito, mas na verdade eu ganhei muito mais. Quando Paulo decide morrer para o seu egoísmo, para os seus apegos, é que ele se torna um grande apóstolo de Cristo. Porque aí Cristo se torna grande na vida dele, não é? Só assim que as coisas acontecem, quando há conversão, não é? Então ele encontra Cristo e ele percebe que Cristo tem que ser o Senhor da vida dele. Aí é que é, né? É isso que Cristo quer ser, né, na nossa vida. Portanto, a resposta de Jesus é muito, muito contundente, muito clara. Vocês estão aqui, disse ele para a multidão, porque vocês encheram a barriga. Eu multipliquei pão para vocês. Eu multipliquei pães para encher a barriga de vocês. É por isso que vocês me buscam. Enquanto que Jesus queria que buscasse ele pelos motivos certos. Eles não estavam buscando Jesus pelos motivos certos, né? Estavam buscando por causa do lanchinho, não pelos motivos certos. Vamos pensar nisso, né? Se Cristo é suficiente na nossa vida, se nós buscamos a Cristo pelos motivos certos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Concebido pelo poder do Espírito. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos agora sentar e vamos preparar as oferendas. Na hóstia sobrepatada vai o nosso coração, a oferta da nossa vida, nosso ser em doação. Aceitai-nos, Senhor, com Jesus, nosso irmão, imolado na cruz, no altar da redenção. Nós somos a gota d'água que se vai sobre o altar. No sangue de Jesus Cristo, como o vinho transformar. Aceitai-nos, Senhor, com Jesus, nosso irmão, imolado na cruz, no altar da redenção. Misturado ao vosso sangue vai nosso trabalho e dor, matéria do sacrifício somos também nós, Senhor. Aceitai-nos, Senhor, com Jesus, nosso irmão, imolado na cruz, no altar da redenção. Então, ora, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedeste à vossa Igreja e transformai-os com vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criaste, enviado por vós como Salvador e Redentor. Fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. E proclamamos a vossa... Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco e o nosso Bispo Cristiano e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todas as almas do purgatório, aqueles na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vamos juntos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Podemos amar. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos. Felizes os convidados para ser do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Ó doce luz da Eucaristia, Jesus, meu Deus e meu Senhor, Tu és a fonte da alegria, abraça-me do Teu calor, Tu és a fonte da alegria, abraça-me do Teu calor. Ao Pai celeste sacrifício vos ofereceis sobre o altar. Senhor Jesus, sede bendito, agora e sempre sem findar. Senhor Jesus, sede bem-vindo, agora e sempre sem findar. Na comunhão, Jesus é força contra o pecado e tentação. Vinde, Senhor, ficai comigo, fortificai meu coração. Vinde, Senhor, ficai comigo, fortificai meu coração. Anseio pela atmosfera que se respira ao pé do altar. Perto de ti, Jesus quisera eternamente descansar. Perto de ti, Jesus quisera eternamente descansar. Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida, dignai-vos e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Essa primeira sexta agora é a primeira sexta do mês. Primeira sexta do mês. Então nós temos a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus, que é antecedida, a missa é antecedida por uma hora de adoração. Ok? Essa é a primeira sexta do mês. Ah, ok. Então só lembrando a comunidade que é na outra sexta que vai cair a primeira sexta do mês. Então na outra sexta, para lembrar para o pessoal que quiser participar, nós temos a missa votiva do Sagrado Coração, que é feita com uma hora de adoração antes, uma hora de adoração, seguida depois pela celebração da Eucaristia. Então vamos agora concluir com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Irmãos, sigamos em paz, o Senhor nos acompanhe. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava.
e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. Terminou a celebração deste domingo e hoje o Evangelho volta a frisar a multiplicação dos pães. Quantas das vezes nós vamos ao encontro da satisfação pessoal? Por que é que nós não pensamos também que é necessário ir ao encontro da fé, ir ao encontro do Espírito, mas este compromisso com Deus não basta quando estamos deprimidos ou quando precisamos de Cristo ir ao pedido, mas sim atender a necessidade dele. Pense e reflita também. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Chora Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design 514-503-9171. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Eu sou Augusto Fernandes, queria anunciar a todos que eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade.
grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com Colonial. Dominum confite